As pessoas estão em pânico ao ver destroços enormes caindo sobre elas. Algumas começam a correr em busca de segurança, enquanto outras levantam barreiras para tentar se proteger. No meio do caos, um homem caminha calmamente pelas ruas, mordendo uma maçã. Ele então avista um gato prestes a se machucar e levanta uma barreira, surpreendendo as pessoas com seu tamanho. Elas o criticam por salvar um gato primeiro, quando as pessoas estão prestes a se ferir. O homem lhes diz que já salvou, e quando os espectadores olham para cima, ficam chocados com a força da proteção que ele oferece a todos. Em um castelo, as pessoas aplaudem após o noivado de Shield com sua noiva, Elaine. Shield agradece a todos por celebrarem seu dia especial com eles. Ele então se vira para Elaine, que sorri para ele com felicidade. Por um segundo, ele fica temporariamente cego pela beleza dela, assim como todos os outros. Ele está contente e não poderia desejar nada mais. Nesse momento, nobres entram no castelo, e um deles anuncia que Shield está sendo banido do país sob suspeita de planejar um golpe. Shield fica chocado com a acusação, já que não fez nada para prejudicar o país. O nobre então mostra a ele as evidências coletadas em sua casa. Confuso, ele se volta para Elaine, que pede desculpas por entrar em seu quarto sem permissão. Ela afirma que estava preocupada com ele, mas depois encontrou provas de que ele estava planejando um golpe. Embora incrédulo, Shield percebe que foi armado por sua noiva e pelo nobre. Ele passou a vida protegendo as pessoas com sua magia de barreira, mas foi traído e abandonado, e não entende o porquê. Ele considera a situação ridícula e descobre que o rei está até envolvido em seu exílio. Com isso, Shield descansa seu caso e marcha para fora do castelo com dignidade, recusando-se a deixar que o vejam sofrer. Mais tarde, em uma carruagem quebrada, Shield está em uma jornada sem destino claro. Ele tenta entender sua situação e como chegou a esse ponto. Embora nunca tenha se envolvido em política, é verdade que viveu uma vida despreocupada e cheia de festas. No entanto, além das mulheres que se encantavam por ele, não entende o que fez as pessoas conspirarem contra ele. Ele não cometeu nenhum erro e acredita que viveu sua vida com esforço e dedicação. Mesmo que as pessoas costumassem menosprezá-lo por usar apenas magia de barreira de baixo nível, ele continuou aprimorando-a e, com o tempo, tornou-se o melhor usuário de barreiras do país. No entanto, a magia de barreira que ele impôs ao país não é permanente e provavelmente está atingindo seu limite agora. Ele se pergunta se foi banido porque o palácio já elaborou um plano permanente para a barreira. Preocupado, tenta se lembrar se havia explicado que a barreira não é permanente, mas percebe que isso não importa mais agora que foi exilado. Ele para em um mercado para comprar comida com o pouco dinheiro que tem, já que não recebeu pagamento da corte. Decide se estabelecer primeiro na cidade de Minin, no sul, que é próspera. Outras cidades, como as do norte e do leste, são perigosas para ele, pois são conhecidas por abrigar bestas traiçoeiras. Para amenizar sua solidão, Shield decide comer e esquecer seus problemas saboreando uma refeição deliciosa. Enquanto isso, de outra mesa, 3 homens encapuzados o observam atentamente enquanto ele se concentra em sua comida. Ao sair da taverna e se despedir do proprietário, os 3 homens o seguem para uma área isolada. Ele os confronta, e os homens se revelam como assassinos enviados para acabar com ele. Eles sacam suas armas e atacam Shield ao desviar. Ele reconhece a postura deles e descobre que são de um grupo específico. Com isso, ele usa sua magia de barreira e, em um estalo, consegue quebrar as armas dos assassinos. Shield declara com orgulho que é especialista em magia de barreira, algo que os assassinos já esperavam dele. Como sabem disso, eles revelam outro truque e, quando os preparativos estão completos, ativam a magia da gravidade para impedir Shield de se mover. Em desvantagem aparente, Shield ativa outra magia de barreira, reflexão, que transfere o efeito da magia da gravidade para aqueles que a lançaram, fazendo os assassinos cair de joelhos sob o peso do próprio feitiço. Shield afirma que, embora só consiga usar magia de barreira, é o melhor na área, e foi assim que ele ascendeu à corte real apenas por meio de sua magia de barreira. Enquanto os assassinos estão no chão sob a magia da gravidade, Shield lhes diz que, no momento em que refletiu a magia, o feitiço se tornou dele e não será desfeito até que ele escolha desativá-lo.
Sabendo que não vão lhe dizer quem é seu mestre, ele pergunta se outros também estão planejando matá-lo. Os 3 homens admitem que, agora que falharam, outros virão atrás de Shield, pois alguém poderoso quer garantir que ele nunca possa recuperar sua posição. Com isso, ele levanta a magia e os deixa ir. Ele lhes diz com confiança que é bom em defesa e está certo de que não conseguirão atingi-lo. Os 3 homens então demonstram respeito antes de partir. Shield contempla seu plano e percebe que viajar e ficar no sul não é mais seguro, pois seus perseguidores podem se adiantar. Ele agora tem que ir para o leste, mesmo sendo sua opção menos desejada. Tem medo de insetos e ouviu que há muitos ao longo do caminho para o leste. Com raiva, ele jura ao capitão dos cavaleiros que, se até mesmo um inseto tocar nele, haverá consequências. Como se fosse um sinal, um inseto lentamente rasteja sobre seu ombro e ele imediatamente entra em pânico, horrorizado com suas pequenas e assustadoras patas. Ele tenta freneticamente espantar os insetos quando, de repente, se depara com um enorme dragão. Surpreendentemente, ele não sente medo, mesmo com a criatura imponente diante dele. Em vez disso, tenta se afastar calmamente, como se nada tivesse acontecido. O dragão, no entanto, não consegue deixar de se sentir insultado por ter sido ignorado. Ao mesmo tempo, Shield fica surpreso ao ouvir alguém falando. Olhando ao redor confuso, fica chocado ao perceber que a voz vem do próprio dragão. Encarando o dragão, Shield pergunta por que ele pode falar a língua humana. Com uma postura ameaçadora, o dragão revela que é o dragão mais poderoso que existe. Ele fica atônito que Shield não reconheça a criatura lendária. Sentindo-se profundamente ofendido, Bahamut decide devorar Shield, mas Shield, ainda impassível, não demonstra medo. Enfurecido com essa falta de respeito, Bahamut voa para o ar e lança um ataque feroz. Sem hesitar, Shield conjura uma barreira que reflete o ataque do dragão, não apenas se defendendo, mas também devolvendo o ataque a Bahamut. O dragão fica atordoado ao perceber que seu próprio poder foi usado contra ele. Confuso, mas não desencorajado, Bahamut sobe alto no céu antes de mergulhar novamente. Mirando em Shield rápido em seus movimentos, Shield cria outra barreira, repelindo mais uma vez o poderoso ataque do dragão. Bahamut, frustrado, luta para entender por que não consegue romper a defesa de um mero humano. Shield sorri, dizendo ao dragão que uma barreira não seria verdadeira magia de barreira se pudesse ser facilmente quebrada. Bahamut fica ainda mais ofendido ao descobrir que isso não é magia avançada, mas magia de barreira simples. Shield declara com orgulho que passou 10 anos aperfeiçoando sua arte, e ninguém pode superá-lo em magia de barreira. Relutante em aceitar a derrota, Bahamut respira fundo e lança uma bola de fogo escaldante em direção a Shield imperturbável. Shield levanta sua barreira mais uma vez. Quando a bola de fogo atinge, ele sente o calor, comparando-o a magma derretido. Mas, com pura vontade e concentração, ele fortalece sua barreira, fazendo com que o ataque se volte contra Bahamut e o derrote completamente. Quando a fumaça se dissipa, apenas um caminho queimado permanece, os vestígios do poderoso ataque do dragão. Seguindo a trilha de destruição, Shield avança, curioso sobre o que o aguarda. No final do caminho, ele fica pasmo ao que encontra. Sobre as cinzas de Bahamut, uma mulher com chifres o cumprimenta casualmente. Chocado ao ver uma figura tão estranha no meio de uma floresta perigosa, Shield fica ainda mais surpreso quando a mulher revela que é Bahamut. Ela explica que faz muito tempo que usou magia para assumir uma forma humana. Em pânico, Shield rapidamente lhe pede para se cobrir, envergonhado por sua aparência despida. Percebendo que sua forma não é adequada pelos padrões humanos, ela rapidamente conjura roupas usando sua magia. Por um breve momento, Shield fica surpreso com sua beleza, mas rapidamente volta à realidade quando ela anuncia que irá acompanhá-lo em sua jornada, já que parece divertido. Shield dá de ombros, dizendo que não se importa, pois está ficando entediado de qualquer forma e começa a caminhar. Ao virar as costas, Bahamut imediatamente avança, tentando mordê-lo. Para sua surpresa, os dentes afiados dela não conseguem perfurar sua carne. Shield explica calmamente que sempre tem uma barreira invisível ao seu redor para evitar ataque surpresa. Sem perder o ritmo, ele usa a reflexão física de sua barreira, fazendo Bahamut cair ao chão.
Estabelecendo alguma distância, Shield continua andando e, de maneira despreocupada, diz a ela para se apressar se ela vem junto. Bahamut fita, entre irritada e incrédula, mas relutantemente a segue, não conseguindo esconder seu crescente interesse pelo estranho e poderoso homem que a derrotou tão facilmente. À medida que se aprofundam na floresta juntos, a improvável dupla começa uma jornada que nenhum deles poderia ter previsto. A dupla continua a viajar pelo caminho quando Bahamut, agora em sua forma humana, diz a Shield que estão se afastando da direção correta. Shield se vira para ela e diz que, se ela conhece o caminho tão bem, deve liderar, acrescentando que suas tentativas de devorá-lo não funcionarão de qualquer forma. Ele a lembra que estão quase na cidade, mas, graças a ela ter comido toda a provisão de uma semana, agora estão com pouca comida. Babando, Faye admite que faz séculos desde a última vez que provou comida humana, então foi uma novidade para ela. Enquanto continuam a caminhar, Shield comenta sobre seu nome longo e pergunta se ela tem outro, mais curto. Bahamut responde que, séculos atrás, algumas pessoas a chamavam de Faye. Divertido, ele decide chamá-la de Faye a partir de agora. Curioso, Shield pergunta por que ela e outros dragões não atacam cidades. Faye explica de forma descontraída que humanos não têm um bom gosto e, mais importante, eles retaliam, o que é um grande incômodo. Depois de um tempo, Shield avista uma caverna e brinca dizendo que deveriam se apressar porque ele quer pegar um ônibus. Faye aponta que não há ônibus por aqui e, a propósito, esse não é o caminho correto. Fingindo que sabia o tempo todo, Shield rapidamente se vira tentando salvar Faye. Enquanto caminham, ele percebe que não encontraram outros dragões ou servos, percebendo que isso provavelmente se deve à presença de Faye. Outras criaturas estão evitando-os. Ele não pode deixar de pensar que viajar com o dragão mais poderoso não é tão ruim assim, afinal. Sua única reclamação é a falta de privacidade, já que Faye está sempre por perto. Justo então, eles notam uma cidade à frente e imediatamente seguem nessa direção. Ao chegarem na cidade de Egane, ambos ficam surpresos com a atmosfera vibrante e alegre. Shield fica emocionado com a visão, já que a cidade realmente corresponde à sua reputação de próspera. Sobrecarregado pela beleza do lugar, ele ignora completamente Faye, que está o importunando para que a alimente. Ainda em êxtase, Shield elogia a cidade e decide que irá aceitar missões aventureiras e viver confortavelmente ali, marcando o início de sua segunda chance na vida. No entanto, enquanto completa sua missão simples, Faye o provoca, apontando que ele não consegue nem lidar com pequenos demônios. Ela acha absurdo, já que ele conseguiu derrotá-la, mas tem dificuldades com criaturas mais fracas. Irritado, Shield admite que é fraco e só pode usar magia de barreira. Sarcasticamente, diz a ela que, já que ela é tão forte, deveria fazer as missões em vez dele. Faye, sem se impressionar, responde que, além de ser fraca, também não sabe como coletar ervas ou fazer tarefas simples, então não seria uma boa aventureira também. Percebendo que ela tem um ponto, Shield cai de joelhos dramaticamente e declara que sua segunda vida está arruinada. Nesse momento, um relógio de bolso cai de sua bolsa. Ele o pega e percebe que é um item valioso que pode usar a seu favor. Mais tarde, eles se encontram com o Conde Albert em sua mansão, apresentando o relógio como uma forma de introdução. O Conde fica emocionado ao conhecer Shield, expressando que é uma honra ter o mago da corte ensinando sua filha. Enquanto são guiados para dentro, Faye sussurra para Shield que ele está agindo de maneira estranha. Shield responde em sussurro, dizendo a ela que está apenas tentando sobreviver e se ela também quiser sobreviver, precisa agir normalmente. Ele está preocupado porque ouviu que a filha do conde é uma prodígio. Embora Shield tecnicamente fosse um mago da corte, ele só sabe magia de barreira e teme que será pego em uma mentira se ela pedir que ensine algo mais. Albert os leva para a sala de jantar, convidando-os a comer antes de conhecer sua filha. Ao ver o delicioso banquete diante deles, todas as preocupações de Shield desaparecem. Essa é a chance deles de se alimentar sem usar seus recursos, então Shield diz ansiosamente a Faye para comer tudo o que puder, ao que ela concorda entusiasticamente. Os dois começam a devorar tudo na mesa com apetite, até pedindo mais, para a confusão do conde. Ele tenta falar sobre sua filha, mas Shield,
muito focado em seu plano de sobrevivência, continua a comer sem se importar com as maneiras. Enquanto devora outra tigela de comida, uma garota passa pela sala de jantar. Shield imediatamente sente uma enorme quantidade de magia emanando dela e suspeita que ela deve ser a filha do conde. Dada sua força mágica, ele duvida que haja algo que possa ensiná-la. Ele decide comer o máximo que pode antes de inevitavelmente serem demitidos. Depois de terminarem a refeição, Shield e Fai se sentam em frente ao conde e sua filha. Shield prende a respiração, esperando ser dispensado a qualquer momento. Albert apresenta sua filha e orgulhosamente diz a ela que Shield, o mago da corte, e Fai vieram do reino de Helena para aprimorar suas habilidades mágicas. Amélia, a filha, sorri para o pai, expressando sua gratidão por garantir tutores tão prestigiados. Com isso, Albert os deixa sozinhos. Shield, sabendo que está em apuros, se prepara para o que está por vir, questionando por quanto tempo conseguirá manter essa farsa. Depois que o pai sai, Amélia abandona sua pretensão e exige que revelem suas verdadeiras identidades. Shield e Fai tentam manter sua fachada, insistindo que são magos da corte do reino de Helena e vieram ser seus tutores. Amélia reconhece que o relógio de bolso que apresentaram parece genuíno, mas expressa ceticismo sobre sua autenticidade. Para pressioná-los a confessar, ela os tranquiliza de que seu pai é gentil e provavelmente se culparia se tivesse contratado impostores. Com uma expressão grave, Shield decide ser sincero e aponta para a barreira que envolve todo o reino de Helena. Amélia parece perplexa, enquanto Shield aponta para a barreira mais renomada do continente. Shield se sente de repente envergonhado, uma reação que Amélia considera peculiar. Finalmente, Shield admite que foi o criador da barreira. A atitude de Amélia muda dramaticamente e ela parece profundamente insultada. Ela quebra a xícara de chá que está segurando e lança um olhar intenso a Shield. Ela explica que os títulos de magos da corte são muito respeitados e que ela os admira imensamente, pois são considerados sagrados. Ela o avisa que, se ele ousar usar seus nomes novamente de forma inadequada, se arrependerá profundamente. Amélia explica ainda que aspira a ser uma maga como os heróis que admira e não tem tempo para charlatães. Apesar de sua reação, Shield persiste, alegando que é um dos 10 magos reais da corte. Amélia suspira, questionando por que ele vive em tal pobreza se realmente é um mago respeitado. Ele explica que foi expulso do palácio por ter se envolvido em turbulências políticas, o que levou a corte a considerá-lo um incômodo e a expulsá-lo. Amélia continua cética, argumentando que o reino nunca exilaria um herói. Frustrada, ela ordena que ele saia, mas ele tenta uma última vez convencê-la. Quando isso falha, ele se volta para Fai em busca de ajuda, mas a dragão se recusa a intervir. Amélia ordena que eles fiquem de lado e não a incomodem em sua prática, continuando a recusar Shield como seu tutor. Ela coloca luvas e se posiciona em frente ao seu alvo desgastado. Shield nota as condições desgastadas do alvo, indicando seu sério comprometimento em se tornar uma maga da corte. Amélia então demonstra sua magia de fogo, surpreendendo Shield ao convocar também os elementos do vento e da água. Seu controle sobre esses elementos é impressionante, e com um movimento rápido, ela acerta o alvo com precisão. Shield fica genuinamente impressionado com o controle habilidoso e a força do ataque de Amélia. Ele aplaude e a elogia, mas Amélia desdenha de seus elogios. Observando o estado desgastado do alvo, Shield percebe que Amélia falta experiência em situações de combate real. Ele se oferece para treiná-la em combate ao vivo, mas Amélia duvida de sua capacidade de ser útil. Com confiança, Shield afirma que pode mostrar a ela do que um verdadeiro mago da corte é capaz. Irritada, ela o desafia para um duelo corpo a corpo. Notando sua hesitação, ela acrescenta que um verdadeiro mago da corte deveria ter dominado uma arte de combate. Shield se volta para Fai em busca de ajuda, mas a dragão recusa, afirmando que lutar de estômago cheio pode fazê-la machucar Amélia acidentalmente. Sem outra opção, Shield enfrenta Amélia em combate. Ela imediatamente lança um ataque, mas para sua surpresa, seu golpe falha em acertá-lo e ela se machuca. Shield explica que sempre mantém uma barreira protetora ao seu redor. No entanto, Amélia ignora sua explicação e ataca novamente, desta vez fingindo um ataque e mirando em seu abdômen. Mais uma vez,
ela se machuca. Segurando a mão machucada, Amélia pergunta se ele come ferro no café da manhã. Tendo vencido o duelo, Shield fica aliviado por não ser demitido. Derrotada, Amélia relutantemente permite que fiquem mais um pouco. Shield, radiante com a perspectiva de comida e abrigo, promete ajudar Amélia a melhorar suas habilidades. Amélia diz para ele ficar quieto, chamando-o de fralda, e se afasta. Shield comemora com Faye, animado por poderem desfrutar de uma refeição farta naquela noite. No dia seguinte, Shield fica chocado ao descobrir que Amélia adoeceu. Ele corre para seu quarto para verificar como ela está e descobre que ela está com febre alta, provavelmente devido às lesões sofridas durante o treinamento. Sentindo um pang de culpa, ele se oferece para curá-la. Justo então, Faye entra no quarto e oferece ajuda, mas Shield assegura a ela que pode se virar sozinho, já que é seu tutor e um mago da corte. Depois de se recuperar, Amélia se encontra com Shield e Faye para discutir a situação. Shield está visivelmente contente por vê-la de volta à saúde plena. Visto que ela soube que ele foi responsável por sua recuperação, ela começa a acreditar que ele pode não ser um golpista depois de tudo. Com isso, ela decide dar a ele uma última chance de provar seu valor e o desafia para outro duelo. No campo de treinamento, Amélia estabelece as regras. Eles continuarão lutando até que um deles se renda. Shield está empolgado com essa oportunidade, vendo-a como uma chance para Amélia ganhar experiência real em combate. Em vez de reconhecer seu entusiasmo, Amélia materializa uma seta de fogo, o que inicialmente faz Shield pensar que ela pode estar subestimando-o. No entanto, ele fica surpreso quando ela lança simultaneamente várias setas de fogo. A velocidade e o número de setas que ela produz o impressionam, revelando sua considerável habilidade. Percebendo a seriedade da luta, Shield decide abordar o duelo com maior foco, mas se assegura de que não a causará danos como fez anteriormente. Ele constrói uma barreira de absorção mágica para neutralizar o bombardeio de setas de fogo, absorvendo a energia mágica de cada projétil. Amélia fica atonita ao ver suas setas de fogo sendo absorvidas pela barreira, sua frustração aumentando. Determinada a retaliar, ela libera uma bola de fogo direcionada diretamente a Shield. Ele neutraliza-a facilmente com sua barreira, o que a irrita ainda mais. Frustrada com suas tentativas frustradas, Amélia muda para o uso de elementos de água em seu próximo ataque. Reunindo magia em suas patas, ela libera uma inundação de água que envolve todo o corpo do jovem. Normalmente, isso seria muito perigoso, mas só se acertasse o alvo. Ele absorve o feitiço com sua barreira e a agradece com um sorriso. Desafiadoramente perguntando o que ela fará agora, ele olha para cima surpreso ao ver que começou a chover. Enquanto ele tremia e reclamava do frio, Amélia acena com as mãos, concentrando-se, e lança magia de gelo. De repente, ele encontra seus pés presos em gelo, grudados ao chão, imobilizando seu movimento. Transformando as gotas de chuva em incontáveis estalactites de gelo, elas lança em direção ao seu oponente, dizendo que ele deveria desistir. Parece que a luta terminou, mas surpreendentemente Shield ri de felicidade, chamando-a de gênio com criatividade sem limites. Infelizmente, sua barreira é extremamente versátil. Ela bloqueia todos os ataques dela, e as estalactites se quebram ao contato. Ela observa em choque, sentindo que é injusto. Perguntando o que ela fará a seguir, a garota se deixa cair sobre a mesa, exausta. Ela exige furiosamente saber que tipo de magia ele tem usado contra ela. No entanto, ele só concorda em explicar se ela oficialmente o chamar de professor. Desviando o olhar, ela mal consegue pronunciar as palavras e relutantemente o chama de mestre. Ela repete a pergunta, mas ele escolhe provocá-la mais. Irritada, ela ameaça matá-lo se ele ficar muito arrogante. Finalmente, ele revela que a única magia que pode usar é a magia de barreira. Seu corpo se enche de raiva, achando que ele está mentindo. Assim, ele explica novamente que conseguiu se tornar um mago da corte apenas com essa magia. Olhando ao redor, ela finalmente percebe e de repente se derrete por ele, como uma fã vendo seu ídolo pela primeira vez. Ela acha difícil de acreditar, e sua tagarelice sem fim para.
Quando ele confirma mais uma vez, ouvindo dizer repetidamente que ele é realmente o grande escudo, Amélia sai correndo, gritando de vergonha. Mais tarde, eles fazem uma refeição no grande salão como de costume, e Fai pergunta se ele não vê a garota os observando pela porta. Ao dizer que está ignorando-a porque ela é assustadora, a garota então pergunta sobre sua identidade novamente, agora com uma atitude mais suave. Ele já tinha dito desde o começo, mas ela se recusou a acreditar. Ela se deixa cair sobre a mesa, dizendo que não teria agido de forma indelicada se soubesse desde o início. Agindo de maneira dramaticamente irritante, ela fala sobre como tratou rudemente alguém que a admirava. Ele a impede de sair correndo novamente e a convida para comer junto com eles. Agora sentada, ela olha ao redor de maneira constrangida e finalmente pergunta sobre a relação entre Shield e Fai. Ele compartilha que ela é uma dragão que acabou seguindo depois que todos os seus ataques foram bloqueados. Ela ri, incapaz de acreditar no que está ouvindo. No entanto, a dragão se apresenta como Bahamut e a garota não pode mais duvidar de suas palavras. Após um momento, Fai se lembra de algo que havia esquecido há muito tempo, despertando o interesse do homem. Eles ainda não decidiram o próximo líder da Floresta dos Dragões, o que coloca a cidade em risco. Assumindo a responsabilidade, a dupla vai limpar a bagunça, mas Amélia diz que não deveriam interferir com dragões. Confusos, eles perguntam por quê, e ela explica como os dragões são seres transcendentes que poderiam causar guerras em todo o mundo. Os dois desconsideram, certos de que ficarão bem e até dizendo que o treinamento de hoje envolverá lutar contra dragões. Em pouco tempo, eles chegam à floresta e se deparam com um dragão ameaçador, como esperado. Amélia reclama que já estão na entrada. Enquanto Fai compartilha como não gostam desse tipo de encontro, ela identifica o ser à frente deles como Nidhogg, o dragão negro. Ele deveria herdar a liderança e é advertido para não causar problemas para os humanos. Tomando sua forma monstruosa também, a garota diz que cuidará dele pessoalmente, caso ele recuse. Vendo os dois seres divinos se enfrentarem, Shield decide deixar as coisas nas mãos de sua companheira, embora esteja arrependido, pois queria que Amélia participasse da batalha. Ouvindo-a argumentar, ele diz que é o mínimo que ela deveria fazer como maga da corte. As duas bestas colidem no céu, sua magia se agitando e mostrando os dentes uma para a outra. À medida que ondas de poder ressoam pela área, Shield reconhece o perigo iminente e segura Amélia perto de si. Com isso, ele ativa uma barreira, protegendo-os e a cidade. Ela fica chocada ao ver a barreira milagrosa, mas está longe de ser um milagre, já que é algo que ele pode fazer com bastante facilidade. A luta entre as divindades faz o céu tremer e flashes de luz flamejante iluminam a floresta. Observando, Amélia é instruída a pensar em como lutar contra um deles mais tarde. A garota argumenta que é impossível e fica chocada ao ouvir como ele derrotou Fai com sua barreira. Com isso, sua companheira dragão solta um último jato de magia, acertando diretamente seu alvo com tanta força que Nidhogg se desintegra em poeira. Shield a observa com um sorriso, reconhecendo quão problemática é sua nova amiga. Ela diz que não o matou, mas o feriu o suficiente para fazê-lo obedecer suas ordens. Amélia está em total descrença com a forma casual com que estão falando. Os eventos recentes envolvendo nomes tão grandes no mundo fazem sua cabeça girar. Os dois a observam, dizendo que ela finalmente desmoronou. Além disso, Shield estará misturado novamente com a política depois de ter erguido uma barreira tão enorme ao redor da cidade. Sempre que os humanos encontram um grande poder, eles sempre tentam tirar proveito disso. Ele reclama da realidade, mas, como esperado, é chamado para o escritório do conde. Embora soubesse que era um mago da corte, era inesperado que ele fosse Shield infelizmente. Albert diz que não pode permitir que o jovem permaneça como tutor. Shield bate as mãos na mesa, em descrença de que está sendo demitido de repente. Infelizmente, ele é um mago poderoso capaz de alterar o equilíbrio de poder entre os países. Não esperava que as pessoas pensassem tão bem dele, mas Albert continua, incapaz de entender por que Helena baniria alguém como ele. Por um momento, ele se pergunta se tem uma estratégia que o tornaria desnecessário, mas é impossível, pois nada pode se comparar à sua barreira, que está protegendo todo o reino. A descrição é inesperada,
já que sempre foi tratado como um pária e um incômodo em seu antigo lar. O conde acha isso ridículo e chama a grande nação de obtusa. Neste momento, ele está negociando com o governo central, mas não pode resolver as coisas sozinho. O mago sente que seus esforços foram em vão. Fai considera um resultado óbvio quando ele ergueu uma barreira. Ele argumenta que ela deveria ter derrotado Nidhogg de uma forma mais inteligente, mas ela diz que também estava em perigo. A conversa deles chama a atenção de Albert. Tendo ouvido sobre os 2 dragões que apareceram, ele pergunta se eles lutaram contra os deuses. Confusos com o título, revelam que Fai é na verdade Bahamut, que recentemente afastou o dragão negro para proteger a cidade. Ao ver as asas douradas em suas costas, o conde ainda não acredita. Em Uria, acredita-se que os dragões são deuses, e é incompreensível ter um diante dele. A garota acena orgulhosamente, sabendo que é verdade. De repente, o estômago do velho dói. Como as coisas estão fora de suas mãos, ele pede que os 2 aguardem a chegada do oficial do país. Antes de sair, ele pergunta ao mago da corte se ele se tornaria seu aliado se lhe fosse oferecido um lugar para ficar no país. Shield não consegue dar uma resposta direta, vendo um futuro onde é usado e jogado fora como antes. Com isso, ele questiona se existe uma boa maneira de viver. Mais tarde, um banquete luxuoso é preparado e colocado na mesa, surpreendendo os visitantes. Ele se pergunta se é porque descobriram sua verdadeira identidade, mas nota que não pode terminar tudo o que foi preparado. Por outro lado, os olhos de Fai brilham de fome, pronta para devorar a comida. Enquanto comiam, Shield não pode deixar de notar um significado diferente no olhar de Amélia. A dragão diz de forma direta que ela deve querer acasalar com ele. Ignorando suas reclamações, ela diz que ele é um homem que continuamente se mete em situações problemáticas. Mas, como esperado, é isso que o torna interessante. Sua expressão deixa óbvio que ela tem motivos ocultos, fazendo questionar se é seguro viajar junto. Seguindo em frente, Fai promete fugir com ele e ir para longe, se as coisas ficarem muito chatas. A proposta o surpreende, mas ele não recusa, achando divertido estar com ela de qualquer forma. Na manhã seguinte, os 3 saem, com Amélia supostamente atuando como guia. No entanto, todas as suas direções os levam a problemas, pois ela continua dizendo sim aonde Shield quer ir deixado exausto, ele a encontra constantemente grudada em seu braço, como se estivesse colada a ele. Apesar de dizer que ela está muito perto, a garota simplesmente se aperta mais, empurrando seu corpo contra o dele. Achando-a semelhante a um gato no cio, Fai sugere dar a ela o que quer para se livrar disso. Ele a repreende por dizer coisas tão obscenas e espera que nada estranho aconteça durante sua caminhada pela cidade. Justo então, uma nova voz o chama de cima de um telhado. Uma mulher diz que o mago da corte é exatamente como os outros descreveram. Suas orelhas de gato se levantam quando perguntam quem ela é. Seu nome é Meryl, a santa espada dos bestas nas áreas. Dizendo que é um prazer conhecê-los, ela salta para libertar todos. Perguntada sobre o que ela quer, a garota compartilha que a notícia sobre seu exílio se espalhou. Por ordem da rainha, ela ouviu que vieram recebê-lo como um convidado especial. Ela apresenta isso como uma oferta a princípio, mas diz que usará a força se necessário, pois é uma ordem da rainha. Com isso, a estranha pede que ele obedeça enquanto ela ainda está sendo gentil. Ele tem um mau pressentimento. Qualquer lugar está bom, desde que ele tenha um emprego estável com bom salário. Ele então se desculpa, pois não pode deixar que outros decidam como ele vive sua vida. Entendendo sua escolha, ela pede desculpas, pois ele logo acordará no país das áreas. Antes que ele pudesse compreender o que ela quis dizer, Meryl avançou com sua espada. Girando para arrancar sua cabeça, seus olhos se arregalam de confusão ao encontrar uma barreira impenetrável. Enviada de volta, ela questiona o que acabou de acontecer. Dito isso, Shield também está surpreso, pois armas normais já teriam se quebrado em 2. Vendo como sua lâmina foi desviada, ela o acha interessante, mas acrescenta que sua espada foi forjada pelo melhor ferreiro de sua terra. Continuando seu ataque, ela salta com os braços erguidos, pronta para descer com toda sua força. Não é difícil para ele bloquear.
Em vez de ficar frustrada, Meryl se diverte e tenta outra coisa. Ela desaparece de repente. Por enquanto, ele erguerá uma barreira ampla para se proteger contra ataques. Ele sente movimento, mas ela ainda não chegou. Com o passar do tempo, ele começa a questionar quando ela pretende atacar. Finalmente, ela aparece atrás dele. Apesar de seu golpe completo, sua barreira se arqueia instantaneamente ao redor de seu corpo, defendendo-se mais uma vez contra sua lâmina. Usando reflexão física, Shield manda voando de volta com seu próprio poder. Ela mal consegue se equilibrar e agora está ferida por toda parte. Ele está surpreso que ela ainda consiga ficar de pé, aterrorizado por sua resistência. Finalmente, ela prova o que significa lutar contra a lendária barreira. Ao notar como sua própria espada foi refletida de volta para ela, ele pede desculpas, pois sua lâmina nunca o alcançará. O jovem então reclama, perguntando se ela está indo para sua cabeça e lembrando como ele supostamente é um convidado especial. No entanto, sua terra é governada pelo conceito de sobrevivência do mais apto, então eles não precisarão dele se ele não puder se proteger. Relutante em parar por aí, ela aperta sua arma para outra tentativa e desaparece como antes. Ele olha ao redor. Ela é tão rápida que se perde de vista. Infelizmente, a menos que ela quebre sua barreira, ela nunca o derrotará. Seu ataque vem, mas a barragem é ineficaz e inútil. Como eles não conseguem romper, já que nenhum ataque passa, ela decide dar um último golpe. Como de costume, sua espada atinge a barreira e ela é enviada voando, sem nem arranhar o oponente. Traços de seus ferimentos estão espalhados na parede, e ele a elogia por fazer o seu melhor. Merle se levanta, reconhecendo sua derrota, embora surpresa por não conseguir nem alcançá-lo. Vendo suas roupas rasgadas, ele pede que ela se cubra, perguntando por que ela está tão calma. Incapaz de aguentar, ele joga seu manto para ela, que ela veste sem contestar. Apesar de ter perdido, sua rainha ordenou que ela o levasse de volta, junto com sua barreira mágica. Por enquanto, ela decide descansar seu corpo e procurar outros meios depois de alguns dias. Suas palavras o fazem se sentir culpado, mas seus companheiros seguem em frente rapidamente, querendo comer algo. Merle chama Shield de volta, dizendo que ela tem uma consulta pessoal. Ele se vira para ela e fica surpreso ao encontrar seu corpo próximo ao dele, enquanto ela pergunta se ele gostaria de ser seu marido. O trio fica chocado com a proposta repentina. Os dois protestam ao ouvir a proposta de Merle, mas seu maior sonho é se casar com alguém que sua espada não possa alcançar. Ele recusa veementemente, dizendo que seu relacionamento consiste apenas em tentar se matar. Amélia interrompe, dizendo que ele é do tipo dela, e tem sido desde o início. O homem-besta cutuca seu corpo, argumentando que ela não pode satisfazê-lo com isso. Como isso impede a garota de retrucar, Merle se dirige a Faye, perguntando se ela também deseja ficar ao lado dele. O dragão acha todos engraçados e diz que simplesmente quer comê-lo. Como ele pensava, ela não desistiu. Sua raça fica mais forte ao obter o poder daqueles que consomem. Eventualmente, ela o tomará para si. Enquanto ele sorri para suas ambições, a Santa da Espada aperta sua lâmina, pronta para proteger seu homem. Nesse momento, Faye observa que não tem intenção de fazer isso agora, pois a vida das pessoas é curta. Ela o comerá quando ele estiver velho e senil, e podem ser amigos até lá. Com isso, as duas damas apertam as mãos enquanto o dragão concorda em vigiar seu casamento. Os dois restantes os repreendem por tomar decisões sem eles. Amélia promete enterrá-los, alegando que seu corpo amadurecerá um dia. Nesse momento, outra voz aparece, querendo participar da conversa. Ela estava cética depois de ouvir sobre seu banimento, mas parece ser verdade. Uma mulher aparece do nada, cumprimentando agradavelmente Shield. Eles a identificam como uma usuária rara de magia especial. Ela é Gabrielle, uma representante de Minene, que veio chamá-lo para se juntar à sua nação. Ele suspira, tendo ouvido o discurso antes, e pede desculpas, pois escolheu não ir a lugar nenhum por um tempo. Embora ela goste de pessoas teimosas, seu dever é trazê-lo de volta, mesmo à força. Felizmente, ela é boa nisso.
A mulher desaparece em um instante e aparece atrás dele. Ela tenta agarrar seu ombro, mas é repelida pela barreira ao redor de seu corpo. Gabriele não tem ideia do que acabou de acontecer, pois não consegue nem ver o que a atingiu. Dito isso, é natural que um mago da corte não caia tão facilmente. Sentindo sua magia, Fai avisa os outros sobre algo grande, e os outros dois correm para se afastar. Um portal se abre no céu e um pé gigante entra. Logo, eles veem o monstro orc completo, olhando para ele com um porrete nas mãos. Ele balança a arma para baixo, mas Gabriele a faz desaparecer de repente, preocupada em causar danos à cidade. Shield acha engraçado que ela tenha o luxo de se preocupar com o ambiente ao seu redor, mas agora que chegou a esse ponto, ela afirma que alguns ferimentos são inevitáveis. Ela pede para ele não morrer e ordena que o monstro esmague suas mãos nuas, destruindo completamente a estrada com sua força. Suas mãos estão apertadas, supostamente dando ao alvo nenhuma chance de sobrevivência. Com isso, Gabriele está certa de sua vitória. No entanto, ela de repente caiu no chão, enquanto seu Minion se desintegrava em pó, incapaz de resistir à barreira de Shield. Olhando para trás, ele zomba de um desafiador que desce levemente ao chão, dizendo que ela tem mais um truque na manga. Ela pede que ele a acompanhe por mais um tempo e convoca um enorme pedaço de terra do céu. Parece menor, mas é tolice simplesmente acreditar no que se vê, pois tudo o que está lá é a ponta do iceberg. Com isso, toda a terra finalmente se revela, e é grande o suficiente para destruir a cidade. Mais uma vez, ela diz que danos colaterais são inevitáveis nesse ponto. Os outros estão irritados por estarem se envolvendo no ataque também. Gabriele só pode encontrar seus olhares e anunciar que é assim que estão desesperados. Com nenhum dos dois dispostos a se conter mais, ela traz a terra para baixo. A massa gigantesca é lançada, mas Shield apenas levanta a mão, nem mesmo olhando para a garota, que está tão confiante de que venceu. As duas magias se chocam, e a massa é explodida em pedaços, deixando a usuária de magia espacial chocada. Relutante em desistir, ela tenta teletransportá-lo diretamente para Minene, mas ele apenas refletirá e a enviará embora. Insistente enquanto é levada a um canto, ela tenta de qualquer maneira. A poeira assenta, e ele arrogantemente diz que não vai funcionar. Ele olha para cima e fica surpreso ao descobrir que a roupa da senhora foi explodida. Há uma série de reações mistas do grupo, e ela pergunta se ele intencionalmente refletiu a magia para teletransportar apenas roupas. Sentindo os olhares julgadores de todos, ele lhe entrega suas roupas, dizendo para ela vestir. Enquanto ele se desculpa, Gabriele aceita as roupas, rindo enquanto diz para ele assumir a responsabilidade. Meryl aponta para o outro intruso, finalmente declarando que Shield será seu marido. Ele está preso no meio deles novamente, enquanto discutem sobre quem ele gostaria mais. Eles comparam as vantagens um do outro e se voltam para o jovem, perguntando ali quem ele prefere. Cambaleando, ele diz que não pode vê-los dessa maneira, depois que tentaram levá-lo à força. Ignorando-o completamente, as três mulheres concluem que pensarão em outras maneiras de seduzi-lo. Nesse momento, Fai intervém, dizendo que altos funcionários virão em breve e que podem negociar lá. Compartilhando olhares discernentes, os três concordam e comprometem-se por enquanto. Enquanto Shield tenta dizer algo, o dragão de repente olha para trás e diz para eles olharem para a floresta. Todos se viram e testemunham um momento chocante em que a grande barreira de Helena se quebra. Protegeu o reino da raça dos dragões por 3 longos anos. Foi mais rápido do que o esperado, mas o próprio fundamento da arrogância de Helena agora desapareceu. Enquanto os outros conversam, Shield pensa em como faz tanto tempo e como a barreira colapsou em um instante. No entanto, não é mais da sua conta. De volta à casa do conde, eles começam a reunião para discutir o mago da corte. Ele olha para longe, agora encontrando a decisão esperada. Por enquanto, Albert começa com as condições de Uria. Ele receberá um título vitalício de mago da corte, 10 vezes o salário e um condado sobre terras. As duas damas zombam da oferta e Meryl prossegue. Arias oferece um ducado, com terras quase ao nível de um pequeno país. Shield aceita a proposta, mas Gabriel interrompe com a oferta de Minene.
Ele receberá um ducado sobre terra e mar e poderá desenvolvê-lo de acordo com seu talento. Ele está pronto para aceitar, mas ela continua, dizendo que concederão parte de seu território a Uria e Uria. Se ele se aliar a Minene, os dois representantes trocam olhares e abandonam sua oferta, em vez disso, dizendo para ele se juntar a Minene. Ofendido, ele grita. Enquanto isso, em Helena, as pessoas começam a entrar em pânico, pois a barreira foi destruída. O capitão da Ordem da Noite de Cara se ajoelha diante do rei, que está incrédulo com a ausência de Shield, apesar da barreira ter sido quebrada a meio-dia. Dizendo que ele está desaparecido há cerca de 3 semanas, o capitão pede comando sobre a busca. Sua Majestade concede, achando louvável por assumir tal papel durante a crise. Ele então pergunta por que Elaine escondeu isso dele quando sua noiva desapareceu. Prometendo investigar esse assunto também, Cara é dispensada. Em seu escritório, ele olha para uma foto de Shield e bate o punho com raiva. Ele repreende Elaine por ter elaborado um plano tão tolo. No entanto, é tarde demais para apontar dedos, argumentando que o colapso da barreira foi inesperado. Além disso, era necessário para que ela pudesse se casar com o príncipe herdeiro. Irritado por ter se tornado cúmplice, ele reclama por ter sido prometido o título de primeiro-ministro. Ela então chora, dizendo que só queria estar com seu amado príncipe. Com um olhar determinado, Cara esconde resolutamente a verdade a todo custo. Eles devem silenciar todos aqueles que testemunharam o rompimento do noivado. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente a parte 2 na seção de comentários. Também se inscreva no canal, aperte o sino e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!